Olá, eu sou a Domino e você provavelmente já está cansado de ouvir que conhecemos mais sobre outros planetas do que as profundezas do nosso próprio mar, não é? O ambiente marinho é realmente misterioso e responsável por engolir muitas embarcações e até aviões ao longo da história da humanidade. Geralmente, ouvimos relatos de pessoas que nunca mais voltaram, mas essa não é uma dessas histórias. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para nos ajudar a bater a nossa meta de 1000 inscritos nos próximos 3 meses, beleza? Vamos lá pro vídeo. Horizon Kane. Horizon Kane é o nome dele. Um nigeriano que tem tanto azar quanto sorte na vida. Em 2013, aos 29 anos, ele trabalhava como cozinheiro no rebocador Just Form. Era tarde da noite e o barco estava a 32 quilômetros da costa da Nigéria, no Golfo da Guiné, junto com outras embarcações. Enquanto o barco de Horizon e os outros trabalhavam no reboque do navio petroleiro, fortes chuvas deixaram o mar agitado e uma grande onda atingiu o navio, algo digno de um filme. Era cerca de 4h30 da madrugada quando a corda do reboque se rompeu e o Just Form, com um forte tombo, afundou rapidamente no frio e escuro oceano. Pouco antes do naufrágio, Horizon estava usando o banheiro quando percebeu a extrema movimentação. O cozinheiro teve que forçar a porta para conseguir abri-la, visto que a água já havia invadido parte dos compartimentos do corredor. Ele viu 3 companheiros tentando se segurar, mas a água entrou com muita força e os arrastou para longe. Segundos depois, Horizon foi jogado para fora do banheiro, atravessando o corredor até chegar a um quarto e o outro pequeno toalete. Ele conseguiu se segurar na entrada, sem saber onde estavam seus companheiros e com medo de se afogar a qualquer momento. O marinheiro continuou firme no local. O navio atingiu o fundo do oceano naquele momento e estava a uma profundidade de 30 metros. Esse número surpreendeu o cruzeiro ao descobrir posteriormente, pois eles imaginavam que fosse muito maior. 30 metros é equivalente a um prédio de 10 andares. Vale lembrar que quanto mais fundo no mar, maior é a pressão e menor a temperatura. Ao todo, havia 12 pessoas a bordo naquele dia. Além de Horizon, mas nenhuma delas sobreviveram. Na completa escuridão, com medo e sem esperança de sair de lá com vida, Horizon prendeu a respiração e conseguiu sair do banheiro debaixo d'água. Ele tateou pelo navio em busca de uma saída até que encontrou uma grande bolsa de ar no escritório dos engenheiros. Eu quase me esqueci. Horizon estava apenas de cueca e permaneceu assim até o resgate. Naquela sala úmida e fria, o oxigênio que o mantinha vivo estava se esgotando, assim como as suas chances de sobrevivência. Durante uma entrevista a Rotos, Horizon afirmou que estava morrendo de fome e sede. A situação era realmente difícil, pois não era possível beber água salgada do mar. Com o passar do tempo, a alta salinidade da água acabava descascando partes de sua pele. Além disso, o frio era insuportável naquele pequeno espaço de apenas 1,20 m de altura. Horizon poderia ter morrido de sede, fome, frio, se afogado, sufocado ou até mesmo sido atacado por um tubarão que pudesse estar rondando nos destroços do navio. Mesmo enxergando apenas a escuridão, ele relatou ter conhecimento de que os corpos da tripulação estavam nas proximidades, conseguindo até mesmo sentir o cheiro deles. Horizon disse também que os peixes, não necessariamente tubarões, entraram no rebocador e começaram a comê-los. Ele descreveu: "Eu consegui escutar o som, foi algo horrível." O cozinheiro teve sorte, pois encontrou algumas latas de Coca-Cola no local, o que o ajudou a evitar a desidratação completa do seu organismo. Além disso, Horizon encontrou uma espécie de colchão flutuante, o qual ele conseguiu manter a cabeça e parte do peito apoiados. Isso foi crucial para prolongar sua vida, pois permitiu que o seu abdômen ficasse aquecido e evitou o desenvolvimento de hipotermia. O maior problema naquele momento era o fato de Horizon estar dentro de uma pequena bolsa de oxigênio, e o tempo que ele tinha com o ar estava diminuindo consideravelmente. Levando em consideração o tamanho do espaço e a pressão exercida pela água, estima-se que ele tinha apenas 60 horas de oxigênio disponível. Além dessa preocupação, havia também o fato de que ele poderia ter respirado demais e acumulado uma quantidade significante de dióxido de carbono na bolha. Naquela bolha, Horizon poderia ter morrido envenenado pela atmosfera tóxica. No entanto, quando menos se espera, algo aconteceu. Felizmente,
O gás carbônico é facilmente absorvido pela água, e ao ser agitada dentro da bolha, os níveis de seu composto químico foram reduzidos. Mesmo assim, os médicos afirmaram que levaria cerca de 79 horas até que ele ficasse inconsciente. Por sorte, algo aconteceu antes disso. Faltando apenas algumas horas para o colapso do seu organismo, Harrison ouviu um som estranho vindo de fora do rebocador, uma espécie de filtro de ar, e foi martelado do lado de dentro, na esperança de que alguém o ouvisse. E parece que eles ouviram. Os mergulhadores do resgate invadiram a embarcação e nadaram pelo local em busca de qualquer vestígio dos tripulantes. Passado alguns minutos, Harrison viu uma luz logo abaixo e teve que pensar rapidamente em como agir, mesmo estando debilitado. Ele agarrou o braço de um dos mergulhadores e a luz foi se aproximando cada vez mais, revelando uma lanterna acoplada à cabeça do mergulhador. O próximo passo foi fornecer uma máscara de oxigênio para Harrison e levá-lo para a superfície. No entanto, ele não podia simplesmente subir diretamente, pois a rápida mudança de pressão poderia causar a síndrome da decompressão em seu organismo. Veja, 78% do ar é composto por nitrogênio, e em alta pressão ele se dissolve e se acumula nos tecidos adiposos. À medida que a pressão começa a voltar ao normal, o nitrogênio retorna ao estado gasoso e viaja pelo sistema sanguíneo. Caso o mergulhador suba rapidamente, pode surgir grandes bolhas de nitrogênio, obstruindo a circulação sanguínea. Por isso, o mergulhador deve estar atento e retornar à superfície em etapas, fazendo paradas para permitir que o gás tenha tempo suficiente para percorrer os vasos sanguíneos até chegar aos pulmões e ser expelido. O tempo de subida varia de acordo com a profundidade e o tempo que a pessoa ficou submersa. Harrison ficou quase 72 horas lá embaixo, a mais de 30 metros de profundidade. Se ele subisse de uma vez, o nitrogênio poderia se expandir nos ossos, causando necrose. Além disso, sintomas como cansaço, dor de cabeça, acidente cardiovascular, ferida no ouvido interno, erupções cutâneas, manchas na pele e bolhas na cavidade abdominal poderiam ocorrer. Em resumo, se Harrison não fosse levado de maneira correta, tudo o que ele enfrentou teria sido em vão, e ele poderia ter morrido durante o resgate. Os mergulhadores deram a ele um capacete de mergulho e o colocaram em uma câmara hiperbárica, onde ocorre um aumento gradual da pressão atmosférica. Isso tem o objetivo de normalizar o fluxo sanguíneo e distribuir oxigênio por todo o organismo. A compressão é feita diminuindo gradualmente a pressão, com pausas para permitir que o organismo se adapte à superfície. Subir sem cautela e sem atenção a danos internos tem sido a causa de morte para muitos mergulhadores ao redor do mundo. Harrison passou 2 dias na câmara hiperbárica até poder retornar ao mundo real, por assim dizer. Acredita-se que o pesadelo que ele enfrentou tenha sido o maior período de tempo que qualquer humano já tenha ficado debaixo d'água sem a ajuda de nenhum equipamento de mergulho. É quase um milagre, talvez. Quem sabe? O cozinheiro descreve toda a aventura sem ter certeza se voltará a enfrentar o mar depois de tudo isso. Ele menciona que às vezes tem pesadelos com o ocorrido, como se a sua cama estivesse afundando na água. Nesse ponto da história, a família de Harrison já havia sido informada de que os marinheiros estavam mortos. Imagine quão emocionante deve ter sido o reencontro dele com a família. Vocês conhecem alguma história de salvação que aconteceu no mar? Se sim, deixe os comentários para que eu possa ler, beleza? Um forte abraço, até a próxima!